Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe nessa hora, fortalecendo-nos os pensamentos no bem, o equilíbrio, ampliando as nossas forças, a nossa coragem, a nossa compreensão para a caminhada que se faz necessário em nossas existências. Que enquanto aqui estivermos mentalizados no bem e na proposta superior, os bons espíritos a serviço de nosso Mestre ilumine os nossos lares, os nossos entes queridos e fortaleça-nos com sua paz, hoje e sempre. Do livro Vinha de Luz, capítulo 57, pela mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não te afastes. Emmanuel escolheu essa frase de Jesus que está em Mateus 6,13. Mas livra-nos do mal. Comentários do benfeitor. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam sobretudo a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste quando, como e onde for necessário. Meus amigos, quanta profundidade
profundidade espiritual numa simples frase que Emmanuel consegue nos direcionar. Seria fácil para nós falarmos o seguinte: eu não quero ter mais o vício da bebida, por exemplo, do álcool, mas gostaria de morar num lugar que não vendessem álcool. Num mundo em que não houvessem alambiques. Eu gostaria de superar o vício da glutonaria, do comer demais. Mas eu queria que me fossem dados como alimento somente algo muito frugal. Muito pouco. E que eu não tivesse acesso a nada além. Eu gostaria de vencer o cigarro, mas gostaria que na Terra não existisse o tabaco, as indústrias do cigarro, ou nenhum fumante. Ou quando eu tomasse o cafezinho não me desse vontade de acender o meu referido cigarro. E isso poderemos multiplicar para qualquer situação, para a luxúria, para qualquer outra. Mas o Pai não quer a morte do ímpio, quer a eliminação da impiedade. Ele não quer nos tirar do mundo. Ele quer que façamos as experiências para que ganhemos a experiência e saibamos de modo prático a dizer sim e a dizer não. Reconhecendo o sim e o não, o valor de cada um deles. Então, como é importante passarmos pela prova angariando recursos durante o período da luta, porque essa experiência não mais a perderemos. A experiência que você vive hoje é única. Que todos nós vivemos são únicas. Porque trarão um ensinamento, um resultado, e será diferente de outras experiências, ainda que sejam no mesmo campo, porque estaremos mais experientes. Quando passamos por uma situação e no futuro repetimos uma situação parecida, nós estaremos com mais cabedal, com mais recursos para enfrentar. Então, o filho problema de hoje vai me ensinar muita coisa. O companheiro impaciente, o familiar inseguro, a dificuldade financeira, o problema material, a dor física e a emocional, a dificuldade espiritual, os desafios no meu trabalho profissional, dar conta das demandas, daquilo que eu tenho que fazer em todos os níveis. Tudo vai trazer recursos para que consigamos avançar. Então, é importante refletir aqui com Emmanuel sobre essa grande escola que é o mundo para nós. O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. Mesmo sabendo das fragilidades, mesmo sabendo até que um deles naquela noite iria traí-lo, queriam negá-lo, queriam dele se afastar, a dificuldade, Jesus dela não fugiu. E há situações na vida que nós deveremos passar.
Não tem como fugir, ainda que nós quiséssemos. Mas há situação que chega e não tem como, daí é conosco. Daí é o momento de utilizarmos os recursos que já possuímos, as informações que a doutrina nos dá, as experiências já vividas, similares, contando com o apoio de Deus, com a fé estabelecida, e irmos adiante. E como é importante saber que no fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou no fim. Seremos inevitavelmente felizes. Num determinado momento atingiremos esse objetivo. Mas somente seremos felizes quando nos ajustarmos às leis de equilíbrio naturais de Deus. Quando cumprimos com o nosso dever, porque ninguém pode ser feliz sem cumprir o dever. Ninguém, em sã consciência, deixando para trás um coração amado, poderá ter paz. E somente se reharmonizando é que encontrará ensejo para avançar. Quanto mais experientes estivermos, quanto mais vencermos os traços infelizes em nosso íntimo, mais o mal não será mais motivo de queda. Tudo aquilo que eu citei no início, os vícios, se nós já os superamos, embora seja o mal, esse mal não nos faz mal. Porque nós já estamos como que vacinados a ele. A maledicência é um mal. Mas se eu venci a maledicência, embora ela seja um mal, a mim já não mais me prejudica. Ainda que outrem fale de mim, aí o mal está com ele, não comigo. E que tenhamos a força de mantermos-nos distantes desses quadros. Pois ainda muitas coisas no nosso íntimo ressaltam por vibração similar. Diante disso, meus amigos, valorizemos o campo de luta que nos é ofertado. Agradeçamos as oportunidades de testemunho daquilo que já sabemos. Porque enquanto estamos na Terra e estivermos na Terra, precisamos desenvolver esse espírito de serviço. Enquanto tivermos força utilizável no mecanismo fisiológico, diz Emmanuel, temos que avançar. O apóstolo Paulo avançava mesmo diante do espinho na carne que ele falava, que era motivo de queda e fazia com que ele percebesse o quanto ainda tinha que se desenvolver. Que esse aguilhão nos impulsione para o bem. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas quedas, mas com firmeza de propósito, prossigamos. Prossigamos para o alvo.
sem desânimo, com muita coragem, dando mais um passo, não parando. E Jesus nos receberá, nos fortalecerá. Que nessa hora os bons espíritos envolvam todos aqueles que estão necessitados, aqueles que desencarnaram, que possam ser acolhidos, aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas de recuperação. Ilumina, Senhor. Os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nas casas transitórias, aqueles que estão sem estímulo para viver. Dá luz aos desanimados, depressivos, força e reequilíbrio orgânico, emocional, moral, espiritual. Que essa luz abasteça os nossos lares, os nossos entes queridos. Fluidifique a nossa água, depositando nela todos os recursos que precisamos. E sobre nós se instale, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado, Jesus. Seja sempre conosco. Guarda-nos em teu amor. Assim seja.